Esse capítulo da lei de destruição tem 7 itens, né? O primeiro é a destruição necessária e a destruição abusiva. O segundo são os flagelos destruidores. Terceiro, as guerras. Quarto, o assassínio. Quinto, a crueldade. Sexto, o duelo. E o sétimo, a pena de morte. Hoje nós vamos discutir apenas os 3 primeiros, que é a destruição necessária e destruição abusiva, flagelos destruidores e guerras. E na próxima semana a gente dará sequência com o restante dos itens, tá? Então, quando ele fala de a lei de destruição, a gente pensar isso de uma forma mais ampla dentro da lei divina, né? Então, comparando até com as leis da natureza que a gente observa no plano material, né? A destruição vem com um motivo, ela existe por um motivo, que é o de renovação, né? Então, quando eu leio sobre a lei de destruição e começo a refletir sobre ela, eu lembro muito das estações do ano em países em que ela é bem marcadinha, porque a gente vê, a partir do outono, todas as folhas das árvores caindo, né? As plantas meio que morrendo, né? Entrando num processo de diminuição do seu metabolismo, se eu posso falar assim, que eu não entendo de botânica, eu entendo mais da fisiologia animal. Mas aí vem o inverno, em que realmente tudo está, né, meio que destruído, e aí chega a primavera, né? Primavera, tudo renasce, e as flores são magníficas, maravilhosas, tudo tem cor, né? Mas a gente teve que passar pelo cinza do inverno para poder renovar na primavera, e é um ciclo sempre. A gente tem a certeza, né? Embora a gente tenha os problemas climáticos hoje, mas por questão do próprio homem, né? Pelo homem destruir o planeta, a gente tem os problemas climáticos, mas a gente tem, dentro da lei da natureza, da lei de Deus, a gente tem um ciclo que a natureza, né, vai cumprindo. A lua é a mesma coisa, ela primeiro está cheia, né, vai minguando para voltar a crescer. Então a gente vê muito na natureza esses processos e esses ciclos. Então, é o que ele diz no livro dos Espíritos. É preciso que tudo se destrua para renascer e se regenerar, né? Aí, Kardec fica, para que então? Podia o homem ficar na carne para sempre, por que renascer, né? Aí, a gente tem tantos textos que falam na necessidade da reencarnação, mas eu digo que a reencarnação é quando a gente faz um backup no computador, que a gente formata o HD, né? Nosso computador tá lentinho, não tá funcionando direito, tá cheio de vícios, cheio de vírus, cheio de problema, e a gente manda para manutenção e aí ele volta renovado, né? Então essa oportunidade de reencarnar tem 2 questões que envolvem isso. Primeiro, o esquecimento do passado, para que a gente possa perdoar, para que a gente possa resgatar as relações, que é uma oportunidade gigantesca que nós temos. E segundo, que nós precisamos, em todos os textos sobre reencarnação, a gente vê isso tem muito claro na Revista Espírita também, que nós precisamos experimentar diferentes experiências. A gente hoje tem que vir como rico, amanhã como pobre, hoje como subordinado, amanhã como chefe, hoje como mulher, amanhã como homem. Em algum momento das nossas vivências, a gente precisa vivenciar todas as possibilidades, né? E hoje com uma profissão na área de saúde, amanhã na área da engenharia, e por aí vai, né? Então, a partir de cada experiência, nós vamos ter formas de aprendizado. E os véus vão caindo do nosso olho. Por quê? Nós, ainda espíritos inferiores, ainda vemos o mundo com uma bruma dos preconceitos na nossa frente. A cada encarnação, a cada nova vivência, a cada nova experiência, a gente vai reduzindo essa bruma, né? Porque a gente vai aprendendo a viver em outras situações. Que se a gente vivesse sempre na mesma situação, esse preconceito em relação ao outro, que está em outra situação, seja moral, seja material, ia persistir. E a gente ia ter uma visão muito, muito limitada do mundo. Então, à medida que a gente evolui, nossa visão do mundo fica mais clara, mais verdadeira, menos limitada por esses preconceitos que a gente tem. Então,
ele traz que os seres vivos se destroem entre si, ele traz uma comparação com os animais, né? Os animais, um mata o outro, a gente tem o predador, a presa, né? Aí, por que isso existe? É um questionamento de Allan Kardec, né? Mas ele fala assim, eu preciso que as pessoas reencarnem. Eu preciso que os animais também reencarnem, né? Então, para que ele reencarne, para que um reencarne, o outro precisa desencarnar. Então, a forma, né, da manutenção do equilíbrio da reprodução e ele traz a reutilização dos despojos, porque o espírito sai do corpo, mas a matéria é reutilizada dentro do próprio planeta, né? Então, ele fala que, como o espírito é o essencial, é o princípio inteligente, não pode ser destruído. E ele vai sofrendo essas metamorfoses nas vidas que passam, tá? Então, a gente realmente vê a necessidade de reencarnação em diferentes contextos, de todo tipo de vida, né? Aí, ele fala, né, que a destruição não deve se dar antes do tempo. A questão é que eu já ouvi um discurso de um homem falando sobre o mundo animal. Ele falando que o animal, num programa de televisão, é subordinado e ele podia sair matando. Ele era numa situação em que ele era colocado junto com outra pessoa numa mata para sobreviver. E aí a pessoa falava, não, peraí, a gente só vai matar se a gente for comer. Não adianta eu matar um animal agora se eu não tenho fogo para cozinhar e não vou comer e vai apodrecer. E ele não, ele dizia que o ser vivo era subordinado ao ser humano e que ele podia fazer o que ele quisesse, né? Então, é uma visão bem limitada ainda. Por quê? Porque todos os seres, todos os reinos devem viver em colaboração. Se a gente ainda vive nessa carne, que a gente tem necessidade de consumir a carne animal, tudo bem. O Espiritismo não condena isso. Pelo contrário, ele diz que a gente precisa. Porém, nós passamos dos limites. Nós passamos do limite não só no consumo, mas na crueldade com que os animais são mortos, né? E no desrespeito que a gente trata o mundo animal. Tem gente que faz caça esportiva, mata por matar, e exibe o corpo do animal lá morto como troféu, né? Então isso é dos resquícios de animalidade que nós temos. Então é por isso que ele fala assim, a destruição não deve se dar antes do tempo. Por isso a natureza dá aos seres meios de preservação e conservação. Então assim, já que a gente vai ser destruído mesmo, e já que o mundo espiritual é o mundo feliz, então por que a gente tem a necessidade de se preservar? É justamente porque nós precisamos vivenciar as experiências que vão trazer a nossa evolução. Então ele fala isso, toda destruição antecipada obsta ao desenvolvimento do princípio inteligente. O que é isso? Se o desenlace ocorrer, se eu destruir um corpo antes do momento que era para ele ir, eu estou interrompendo um processo evolutivo, né? E isso vai de encontro, né? Isso é contra as leis de Deus, não vai de encontro, é contra, né? Então sabemos que é o que ele fala, a vida espiritual é melhor do que a carnal, mas Deus nos dá o instinto de conservação para que prolonguemos a vida e consigamos cumprir as nossas tarefas, né? E aí ele questiona assim, tudo bem em outros mundos, o que acontece? Então tudo vai depender do grau evolutivo dos planetas. Nós somos seres grosseiros que se arrastam pela Terra. Eu lembro bem de André Luiz escrevendo, ele visualizando de lá de cima, a gente se arrastando pela Terra, corpos ainda pesados, né? Que dependem da lei da gravidade também. E nós, então, temos necessidades materiais grosseiras. À medida que a gente evolui, os planetas a que nós pertencemos já não tem mais a mesma necessidade. Então, é o que ele fala, a necessidade de destruição varia de acordo com o estado de cada mundo. Se o mundo é mais ou menos material. Então, no mundo mais material, a gente vivencia mais a destruição, a gente vivencia mais as tragédias, né? A gente está mais sujeito a esse tipo de acontecimento. E ele fala que nos mundos onde o físico e o moral são depurados, não existe mais necessidade de destruição. Olha que coisa linda, né? A gente tem que trabalhar muito para pensar, né? Que aí olha quanto sofrimento é evitado, né? Aí para o homem na Terra, essa necessidade se enfraquece. Então assim, o que é que ele fala? No planeta ele está evoluído e essa necessidade de destruição não vai acontecer. Mas para o homem que está na Terra,
Será que um dia o homem que está nesse planeta vai não existir mais essa necessidade de destruição? Então, o que ele fala, para o homem na Terra, essa necessidade se enfraquece à medida que o espírito sobrepuja a matéria. Aí vamos raciocinar. Nossa sociedade ainda está tão materialista. Nossos valores. E às vezes a gente acha que está defendendo o espiritual, está defendendo as leis de Jesus, é um moralismo, mas a gente está tão preocupado em julgar o outro. A gente está tão preocupado em só ajudar quem pensa como nós. Né? Então a gente ainda está num nível muito inferior. Aí ele fala, assim é que, como podeis observar, o horror, a destruição cresce com o desenvolvimento intelectual e moral. Então a gente vai ver que em sociedades mais evoluídas, que a gente tem no planeta, diferentes tipos de sociedades, algumas coisas que são naturais em determinadas culturas, são aceitas como coisa natural, escandalizam outras. Né? Hoje a gente tem, como existe a globalização e as sociedades se comunicam, né? Na era da internet, então como as sociedades se comunicam, fica mais fácil os espíritos encarnarem em determinada sociedade, que encarnam em determinada sociedade, perceberem que certos costumes que ali existem são realmente, né, cruéis, né, e não deveriam existir. Mas a gente tem exemplos de sociedades que mutilam as mulheres, que a mulher é tratada como animal, né? Que o negro ainda era tratado, ou não negro, mas uma pessoa que tinha uma, não é nem raça, é de uma comunidade diferente, deve ser tratada de uma forma inferior, as castas, então tudo isso vem dessa cultura, né? E aí ele fala, e essa questão de nós termos direito de matar o animal para comer? Ele fala que o direito do homem com relação à destruição dos animais é regulado pela necessidade. E o abuso jamais se constitui um direito. A caça esportiva, onde não há necessidade de suprir a alimentação, caracteriza por predominância da bestialidade sobre a natureza espiritual. Então, olha como a gente ainda está, né, num grau de evolutivo. Hoje ainda existe mais legislação em relação a isso. Que ainda tem gente querendo voltar, né, retroceder no tempo. Mas, há poucos anos atrás, 50 anos atrás, caçar era algo... Não existia essa questão de uma regulamentação do IBAMA, né? Uma preocupação com relação a isso. Então, ele traz toda a destruição que excede os limites da necessidade é uma violação da lei de Deus. Os animais só destroem para a satisfação de suas necessidades, enquanto que o homem, dotado de livre-arbítrio, destrói sem necessidade. Terá que prestar contas do abuso da liberdade que lhe foi concedida, pois isso significa que cede aos maus instintos, né? E aí ele fala, quando uma sociedade proíbe o consumo de determinado animal, mas na verdade é para não provocar a ira de alguma divindade, isso não tem nada de nobre, porque não é uma bondade real, é na verdade um medo, né? Que ele fala de um temor supersticioso, tá? Então não é isso que vai, quando você tem piedade de um animal, é algo que vem do seu coração, né? Então é aí que ele fala da bondade real. E aí ele parte para os flagelos da humanidade, os flagelos destruidores, né? Que vem e mata um monte de gente de vez, que causa tanta comoção em nós, como nós presenciamos aqui no Brasil, né? Com aquelas barragens, né? Todas essas questões que matam tanta gente, provocam tanta comoção e geram tanto sofrimento para as famílias, né? Eu penso que o sofrimento, ele aborda muito o sofrimento como aqui, né, no texto, que eu entendo a época de Kardec. A gente hoje tem uma compreensão do espiritismo trazida por ele. Ele estava começando o espiritismo, né? Então, ele fala muito do sofrimento de quem morreu. Ah, mas e quem morreu? E quem morreu? Aí o espírito o tempo todo fala, não, o espírito não está sofrendo com isso. Mas o problema é quem ficou, não é quem morreu, né? Aceitar, vivenciar esse sofrimento. Então ele fala, os flagelos destruidores têm como objetivo fazer a humanidade progredir mais depressa. A destruição é necessária para a regeneração moral do espírito, que em cada nova existência sobe um degrau na escala do aperfeiçoamento. Ele está tentando fazer a gente visualizar que a morte não é uma tragédia.
que essa nossa concepção da morte como tragédia é justamente porque a gente ainda está sem compreensão da vida eterna, sem compreensão da vida espiritual, né? Então ele fala assim, nós temos ainda uma visão muito limitada diante de certas tragédias, pois só conseguimos enxergar os prejuízos que elas causam e não conseguimos enxergar os seus objetivos. Qual é o objetivo de Deus com essas tragédias, né? Não estou aqui minimizando o sofrimento de ninguém, porque a gente sabe o quão difícil é passar por isso. E quanto muitas vezes nossa fé vacila. Eu estou trazendo uma análise racional do que a espiritualidade trouxe. O que seria o ideal de nossos sentimentos e de nossos pensamentos. Mas a gente ainda, nem sempre a gente consegue manter nossas ações e nossos pensamentos num grau evolutivo maior. Não é fácil. Uma pessoa que perdeu a família inteira numa tragédia. Morreu todo mundo. E aí? A gente vai dizer, não, virar para a pessoa, vai consolar. Não, o que é isso diante da espiritualidade? Jamais eu faria isso. Porque eu sei que doeria demais. E eu, diante de uma família que passa por isso, eu vou sentir uma dor imensa e vou chorar com eles. Mas aqui é um preparo para cada espírito que precisar passar, ele trazer essa reflexão dentro dele. Pelo amor de Deus, a gente não pode chegar diante de uma família que sofre uma tragédia e vir com esse discurso. A gente tem que falar, dói mesmo. Vamos orar, vamos pedir a Deus que nos console. Por isso que a gente fala sempre assim, que Deus traga consolo. Não é assim que a gente fala? A gente vai falar, mas o que, gente? Pare de chorar, você está chamando o espírito. Tem gente que vai falar isso para a família. Não é o adequado, né? Então, Deus dá outras oportunidades todos os dias. O que ele fala? Então, por que tem que ter tragédia? Por que Deus não faz de outra forma o ser humano progredir? Aí o Espírito fala, e quem disse que não faz? Mas falou com outra linguagem, né? Porque eu trago para o baianês, né? Quem disse que não dá milhares de oportunidades? Mas a gente ouve? A gente aproveita? Não, então a gente fala sempre o quê? Quem não aprende pelo amor, aprende pela dor. E quanta dor nos ensina, a gente sabe. Quem já vivenciou dores grandes, sabe que a dor ensina, né? Então Deus dá outras oportunidades todos os dias para a humanidade progredir. Porém, nós não aproveitamos esse meio. Necessário, portanto, se torna que seja castigado no seu orgulho e que se lhe faça sentir sua fraqueza. Gente, observe essas catástrofes ambientais. Olha como a gente desrespeita a natureza. Olha como muitas vezes a decisão de uma pessoa, uma decisão irresponsável, um fiscal que recebe uma propina e dá uma autorização para um funcionamento, por exemplo, pode ser responsável pela morte e a tragédia de morte de 300 pessoas, 400 pessoas. E aí, quem deu a propina e quem fiscalizou inadequadamente não vai responder por isso? Tenha certeza. Mas também quem vivenciou a tragédia tem um motivo de ter passado por isso. Não por isso a gente deve julgar, deve dizer que a justiça da terra não deve julgar os responsáveis. Claro que deve, né? São coisas diferentes, né? Então ele fala assim, a vida do corpo, bem pouca coisa é. Um século no vosso mundo não passa de um relâmpago na eternidade. Logo, nada são o sofrimento de alguns dias ou de alguns meses de que tanto vos queixais. Eu sempre digo assim, que a gente, diante de sofrimento tremendo nosso que a gente passa, que a gente tem uma visão muito limitada e está passando por aquilo, a gente vai, meu Deus, que tragédia, eu não vou tolerar isso, não, e pensa que não vai aguentar. É parecido quando a espiritualidade superior olha pra gente vivenciando isso, eles sentem dó. Mas é parecido com uma criança que sofreu um arranhãozinho e tá chorando, tá ardendo, mamãe, né? A gente fica com dozinha, mas a gente sabe que é uma bobagemzinha que vai passar. Entende? Então a espiritualidade do outro lado tem essa visão. Só que a gente tá aqui envolto naquilo, tá ardendo, o dodói tá ardendo, né? Então, ele fala, não são sofrimentos de alguns dias ou de alguns meses de que tanto vos queixais. Representa um ensino que se vos dá e que vos servirá no futuro. Os espíritos que preexistem e sobrevivem a tudo formam um mundo real. Ou seja, esse mundo nosso não é um mundo real. Pra gente valorizar tanto que morreu tanta gente, né? Os corpos são meros disfarces com que eles aparecem no mundo. Por ocasião das grandes calamidades que dizimam os homens,
O espetáculo é semelhante ao de um exército, cujos soldados, durante a guerra, ficassem com seus uniformes estragados. Então, ele está comparando o nosso corpo ao uniforme estragado. O cara foi para a guerra, aí lá na batalha, o uniforme estragou, né? Então, estão rotos, estragados ou perdidos. O general se preocupa mais com quem? Com o soldado do que com o uniforme. Então, é isso. Deus não está muito preocupado com essa questão do corpo que a gente valoriza tanto. Ele se preocupa com o nosso espírito e com a nossa alma, né? Aí ele fala assim: venha por um flagelo a morte, ou por uma causa comum, ninguém deixa por isso de morrer. Então, o que ele está querendo dizer? Todo mundo vai morrer um dia, desde que haja soado a hora da partida. Aí eu lembrei, eu estava assistindo uma palestra de Haroldo Dutra Dias, hoje eu lembrei de uma fala dele que todo mundo riu. Ele falou assim: todas as pessoas que Jesus curou morreram. Aí ele começa falando assim, todo mundo cai na risada. Mas é porque você entende como a gente valoriza demais o corpo, né? Então, o general... A única diferença em caso de flagelo é que ao invés de morrer um, morre vários. A diferença é essa. Então, se pelo pensamento pudéssemos elevar-nos de maneira a contemplar toda a humanidade e abrangê-la em seu conjunto, esses tão terríveis flagelos não nos pareceriam mais do que passageiras tempestades no destino do mundo. É o que eu falo, a gente vislumbra como uma verdadeira tragédia, como um grande sofrimento. Todos nós, não me excluo disso. Aqui é uma conclusão intelectual. Não estou falando que o meio emocional vai sempre, paz, luz, vamos nos conformar, respirar. Nem sempre a gente, diante da situação, age assim. Mas a gente estudando e compreendendo, a gente cada vez mais se educa para isso, né? Então, quanto mais a gente evoluir e ter essa compreensão real, menos valor a gente dá a isso. Então, no livro Boa Nova, né, que é um livro maravilhoso, onde a gente tem várias passagens de Jesus com seus apóstolos, ele traz Chico Xavier e Humberto de Campos, né? O corpo é uma veste, o homem é seu dono. Toda a roupagem material acaba rota, porém o homem, que é filho de Deus, encontra sempre em seu amor os elementos necessários à mudança do vestiário. A morte do corpo é essa mudança indispensável, porque a alma caminhará sempre por meio de outras experiências, até que consiga a imprescindível provisão de luz para a estrada definitiva do reino de Deus, com toda a perfeição conquistada ao longo dos rudes caminhos, que é um resumo daquilo que a gente falou, da questão da morte, né? E aí, em Painel de Obsessão, eu encontrei um trechozinho de Manuel Filomeno de Miranda, né, com Divaldo, que ele fala disso, a função do sofrimento não é punitiva. A gente vê o sofrimento como punição, mas é retificadora e educativa. Deve despertar o homem para o exame de outros valores que ficaram à margem e necessitam de consideração. E muitas vezes não só o homem, mas uma sociedade. Observe que quando ocorre uma tragédia numa sociedade, passa a se rever valores. Quando essas loucuras que acontecem em escola, a cultura da paz, o retorno a valorizar isso, a perceber quem está em sofrimento psíquico. Então, tudo isso tem um objetivo, né? Tão logo funcionam os seus objetivos, ou seja, o objetivo da gente sentir, de gente ter dor e sofrimento, funcionou, cumpriu seu papel, diluem-se as injunções penosas e o indivíduo marcha com segurança, vivendo as experiências do bem e do amor. Não tem aquele, depois da tempestade vem a bonança, né? E aí no livro O Amor Jamais Te Esquece, esse livro é lindo, quem puder ler, fantástico. Ele fala aprender a submeter-se serenamente a todas as adversidades que desafiam a sua alma, sem revolta. Lute sem desânimo, mas aceite os reveses sem rebeldia. Eu achei legal isso porque às vezes as pessoas associam a religião, quem defende que não devia existir religião, ao conformismo. Até na área de saúde, quando a gente fala assim, quem tem dor, quem tem doença e tem religião. Muitas vezes a pessoa usa a religião para entrar no conformismo. Eu tô assim porque Deus quis. Né? Que acha que é isso que não se revoltar. Mas na verdade, não é o conformismo que se quer. É uma aceitação do coração. Então assim, lutar sem desânimo. Temos que lutar, mas aceitar os reveses sem rebeldia. Isso é importante. Muito importante. Porque senão a gente faz o quê? O desânimo. A gente assume o desânimo. A
gente fala assim, eu tô assim mal porque Deus quis, aí fica ali. Então, esse é o perigo da religião, que é mesmo. E que as pessoas usam isso para dizer que a religião não presta, porque cria conformismo. E não é isso. Jesus nunca falou em conformismo. Ele combatia extremamente, né, as injustiças, combatia extremamente a hipocrisia, né? Então, o que ele fala é que a gente tem que compreender a vontade de Deus. E a gente não ora assim, meu Deus, seja feita a vossa vontade, mas se o Senhor puder me livrar desse sofrimento, né? Então, ainda desse mesmo autor, do Amor Jamais Te Esquece, tem um outro livro que é A Força da Bondade, que é uma série de romances, mas que é muito lindo, porque fala da época em que Jesus esteve aqui, né? Então, ele fala assim, para nossa leviandade, o sofrimento tem sido a cela, onde temos que quitar os arroubos de nosso voluntarismo capenga. Se aprendermos, no entanto, a respeitar a vontade de Deus, que pede que tudo façamos para que nossos semelhantes não sofram, que nos esforcemos para que as lágrimas sejam secadas, que ajudamos no limite das forças físicas e morais, entenderemos que a vida é mais bela do que o lucro que se consegue, do que o soluço dos nossos lábios sobre o couro dos que soluçam, dos que os prazeres fugídios da vida, conquistados ao preço da miséria de muitos. A vida é a estrela luminosa que podemos deixar atrás de nós, pelos passos de bondade que estivemos. Nenhuma vantagem no mundo nos concederá a alegria da consciência tranquila, se essa não for obtida pelo bem que se realize. Seremos atingidos pelos nossos atos, inflexivelmente. A retidão no bem pode nos causar algum sofrimento, no entanto, é uma dor profundamente, né? E a gente sabe que a conquista das coisas pelo mal geram consequências de sofrimentos seculares, milenares, né? O resgate, às vezes o espírito, ele tem consciência de que na hora que ele despertar para o bem, ele vai sofrer e ele foge justamente porque ele sabe o caminho que ele vai ter que percorrer nesse retorno ao bem, né? Então ele fala em nosso lar, trazendo um texto assim, na terra temos sempre a ilusão de que não há dor maior que a nossa. Pura cegueira. Há milhões de criaturas afrontando situações verdadeiramente cruéis, comparadas às nossas experiências, e é verdade, né? Eu digo assim, eu tenho um grupo que eu faço um trabalho com um grupo de idosas, e uma coisa que eu ouço muito delas é assim, eu gosto daqui porque eu chego, vejo que tem gente que tá pior que eu, e aí eu fico melhor. Mas se a gente for analisar, não é verdade? Às vezes, quando a gente para pensar na situação de pessoas e de como a gente está bem, na verdade, aí a gente, poxa, não é justo eu ficar nesse estado de espírito, e a gente desperta, né? Então, esse discurso delas tem fundamento. Então, ele fala assim, muitas vezes, além do flagelo destruidor ter esse benefício para o espírito, para a evolução espiritual, ele também tem utilidade do ponto de vista físico. Eles mudam as condições de uma região. Porém, em muitos casos, apenas as gerações vindouras vão experimentar essas mudanças, tá? Então, os flagelos são provas que dão ao homem ocasião de exercitar sua inteligência, demonstrar sua paciência e resignação ante a vontade de Deus, e que lhe oferecem ensejo de manifestar seus sentimentos de abnegação, de desinteresse e de amor ao próximo, se não estiver dominado pelo egoísmo. Oferecem ensejo, ou seja, a oportunidade, durante uma tragédia, de manifestar seu sentimento de abnegação, de desinteresse e de amor ao próximo, se não estiver dominado pelo egoísmo. Aí vamos, tem uma tragédia. Quantas pessoas vão correndo para o lugar para tentar ajudar? Aí vamos fazer uma comparação. Tem países que quando tem alguma tragédia que não vai ter suprimento de alimento nem de água, as pessoas vão para o mercado e compram apenas o necessário para elas são educadas a isso, né? E às vezes até o comércio bota a preço de custo tudo. Essa cultura que a gente tem visto no Brasil. Vai faltar, aumenta o preço, bota o dobro. Não vou falar que é em todos os lugares, mas é o que a gente tem a observar. Quando teve aquela greve do combustível, que se criou um boato de que ia faltar alimento, as pessoas saíram correndo para o mercado para estocar, para comprar logo, para garantir o seu. E os postos de gasolina? O povo levava os tanques para poder encher, e era uma briga.
Então, assim, olha como a gente pode oferecer um ensejo de manifestar nosso sentimento de abnegação e de interesse e de amor ao próximo, mas só se a gente não estiver dominado pelo egoísmo, se a gente não estiver pensando na gente acima de qualquer coisa. Não existe aquele ditado, farinha pouca, meu pirão primeiro. Tem gente que, além disso, é farinha pouca, meu pirão sozinho. Não é nem o meu primeiro, né? Então, a gente precisa rever esses nossos costumes egoístas, né? Então, ele fala, muitos flagelos resultam da imprevidência do homem, à medida que adquire conhecimento e experiência. Ele os vai podendo conjurar, isto é, prevenir, se souber pesquisar as causas. Contudo, entre os males que afligem a humanidade, alguns há de caráter geral, que estão nos decretos da providência e dos quais cada indivíduo recebe mais ou menos o contragolpe. A esses, nada pode o homem opor, a não ser sua submissão à vontade de Deus. Esses mesmos males, entretanto, ele muitas vezes os agrava pela sua negligência. O que ele está dizendo aqui? Tem flagelos que o homem aprendeu a evitar. Ele estuda a natureza, ele vai desenvolvendo intelectualidade, ele vai vendo formas de evitar. Outros são inevitáveis. Porém, pela nossa atitude com relação ao planeta, com relação à forma de viver em sociedade, a gente poderia ter uma diminuição desse sofrimento, mas a gente agrava justamente pela nossa atitude, né? Então ele fala que, aí ele vai dando um exemplo, peste, fome, inundação, intempérie fatal, né? Produção da terra, praga dizimando produções inteiras. A gente não foi na ciência aprendendo a evitar, né? A gente com a ciência foi aprendendo. Então, que não fará, portanto, o homem pelo seu bem-estar material quando souber aproveitar-se de todos os recursos da sua inteligência e quando aos cuidados de sua conservação pessoal souber aliar o sentimento de verdadeira caridade com os semelhantes. Ele fala muito que o futuro da humanidade é a viver em fraternidade, né? É a fraternidade universal, um cuidando do outro. Então a gente não está preocupado em acumular, a gente vai estar preocupado em dividir, né? E aí em Missionários da Luz a gente vai ver um texto que fala muito disso. Justiça divina nunca foi exercida sem amor. E quando a fidelidade sincera ao Senhor permanece viva no coração dos homens, há sempre lugar para o acréscimo de misericórdia, a que se referia Jesus. E aí a gente lembra que no nosso lá teve um episódio que foi a Guerra Mundial, né? A Segunda Guerra Mundial. E ele fala muito disso, de as nações em desequilíbrio, os seus governantes e também a forma o pensamento que as pessoas que vivem nesse lugar conservam, do poder do pensamento, né? Tanto que em nosso lar a paz é mantida por quê? Por uma vigilância na qualidade do pensamento que se mantém, né? Então em Missionários da Luz ele traz isso, desencarnados e encarnados em todos os setores da atividade terrestre vivem na mais ampla permuta de ideias. Cada mente é um verdadeiro mundo de emissão e recepção, e cada qual atrai o que se lhe assemelha. Então a gente, o que é que nós parecemos, o que é que nós atraímos? Qual é a nossa sintonia? A gente tem uma identidade, uma aura, mas onde vivemos também. A comunidade em que vivemos tem uma identidade, tem uma vibração. O país em que vivemos tem uma vibração. O que é que a gente vivencia dentro disso, né? Aí a gente vai para o último item, que são as guerras. Ele pergunta, o que é que impele o homem à guerra? Na pergunta 742. Predominância da natureza animal sobre a natureza espiritual e transbordamento das paixões. No estado de barbárie, os povos um só direito conhecem, o do mais forte. Por isso é que para tais povos, o de guerra é um estado normal, o estado de guerra é um estado normal. À medida que o homem progride, menos frequente se torna a guerra, porque ele evita suas causas. E quando se torna necessária, sabe fazê-la com humanidade. Quando os homens conhecerem a justiça e praticarem a lei de Deus, todos os povos serão irmãos e a guerra desaparecerá da face da terra. Por que a gente tem que ter ciência disso? O meu papel é praticar isso. Conhecer a justiça e praticar a lei de Deus. Não é vigiar se alguém está praticando, julgar se alguém está praticando. É o argueiro, né? E a trave. A gente olha muito o defeito do outro e esquece de praticar isso.
do sorriso no rosto, da gentileza, né? Então, o que objetivou a providência, tornando necessária a guerra? A liberdade e o progresso. Se a guerra deve ter por efeito o advento da liberdade, como pode frequentemente ter por objetivo e resultado a subjugação? Ele fala subjugação temporária, para pressionar os povos a fim de fazê-los progredir mais depressa. Que se deve pensar daqueles que suscitam a guerra para seu proveito? A gente tem muito isso, né? Hoje os governantes decidem o futuro de uma nação, o que é que beneficia eu ou o grupo que eu estou defendendo, não a nação, né? A gente está vivenciando tempos tenebrosos, né? Então, grande culpado é esse, quem que suscita a guerra para proveito próprio. Grande culpado é esse. E muitas existências lhe serão necessárias para expiar todos os assassinos que haja sido causa. Assassinatos. Então, se a pessoa promove uma guerra para se beneficiar, ele é responsável por todas as mortes. Como um assassino que matou aqueles milhares de pessoas, como se ele tivesse matado um por um. Né? Uma pessoa que no ato de corrupção provoca a morte de um monte de gente, também é responsável por essas mortes. Né? Chega lá do outro lado aquele vê, que a consciência vai apertar. Né? Porquanto responderá por todos os homens cuja morte tenha causado para satisfazer a sua ambição. Então vamos pensar na responsabilidade que é governar. Gigantesca. Então, é mais uma prova, que as pessoas acham que é uma coisa assim, né? Quem vai governar, que é um presente. É muito mais uma prova. Porque você responderá pelos seus erros, né? Aí eu trouxe uma mensagem dos Mensageiros, de André Luiz e Chico Xavier. Como sabemos, organismo algum poderá viver na Terra sem essa substância. Embora se locomova no oceano de nitrogênio, respirando na média de 1000 litros por dia, não pode um homem, como nenhum ser vivo do planeta, apropriar-se do nitrogênio do ar. O nosso ar é rico em oxigênio, é rico em nitrogênio, mas nós não temos a capacidade de absorver o nitrogênio pela respiração. Para isso, a gente precisa consumir quem faz isso. Quem é que faz isso? Os vegetais. Por que eu trouxe esse texto? Para a gente entender como nós vivemos em colaboração com todos os seres vivos. Dependemos de todos eles, né? Então, por enquanto, não permite o Senhor a criação de células nos organismos viventes do nosso mundo que procedam à absorção espontânea desse elemento de importância primordial na manutenção da vida, como acontece com o oxigênio. Somente as plantas, infatigáveis operários do orbe, conseguem retirá-lo do solo, fixando-o para o entretenimento da vida dos outros seres. Cada grão de trigo é uma bênção nitrogenada para sustento das criaturas. Cada fruto da terra é uma bolsa de açúcar e albumina, repleta de nitrogênio indispensável ao equilíbrio orgânico dos seres vivos. Pensando bem, no dia que formos capazes de absorver esse nitrogênio pela respiração, por conta do aperfeiçoamento do nosso corpo físico, é o que ele fala, o homem conseguisse fixar 10 gramas, aproximadamente, dos 1000 litros de nitrogênio que respira diariamente, um paraíso verdadeiramente espiritual. E aí, uma última mensagem para a gente fechar essa mensagem toda. Em Missionários da Luz, Emmanuel, na introdução, traz: é por este motivo, leitor amigo, que André Luiz vem, uma vez mais, ao teu encontro para dizer-te algo do serviço divino dos Missionários da Luz, esclarecendo ainda que o homem é o espírito eterno, habitando temporariamente o tempo vivo da carne terrestre. Que o perispírito não é um corpo de vaga neblina, e sim a organização viva a que se amoldam as células materiais. Que a alma, em qualquer parte, recebe segundo as suas criações individuais. Que os laços do amor e do ódio nos acompanham em qualquer círculo da vida. Que outras atividades são desempenhadas pela consciência encarnada, além da luta vulgar de cada dia. Que a reencarnação é orientada por sublimes ascendentes espirituais e que, além do sepulcro, a alma continua lutando e aprendendo, aperfeiçoando-se e servindo aos desígnios do Senhor, crescendo sempre para a glória imortal a que o Pai nos destinou. Então, que a gente sempre possa trazer para nós essa consciência da imortalidade da alma, porque nós ainda estamos mais no discurso e mais no aprendizado intelectual do que no sentimento,
né? Por isso que essas questões se transformam em grandes tragédias. A gente chama de tragédia porque a gente não tem essa capacidade de compreensão da vida espiritual. Agradeço a oportunidade a todos. Tenham uma boa noite.